Obrigado aí pela sua companhia. E aqui no estúdio eu converso agora com o advogado doutor Joaquim Alexandre, um dos melhores profissionais do estado do Paraná. Doutor Joaquim, seja bem-vindo, obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, Mário, prazer estar aqui novamente e sempre trazendo um assunto diversificado, né? E olha só, o tema que nós escolhemos para conversar hoje, a pedido de muitas pessoas que entram em contato com a gente, doutor Joaquim, nós vamos falar do nosso nome, que é uma marca, né? Exato, nosso nome é aquilo que a gente carrega desde quando nasce, né? Ele é pessoal, é íntimo, né? Hoje nós vamos trazer as possibilidades da troca do nome. Bom, e é uma analogia interessante, né? Eu estava conversando em off aqui com o doutor Joaquim, o nome que nos dá são os nossos pais. São os nossos pais. Eles entregam o nome pra gente e a gente tem na cabeça a carga de carregar esse nome pro resto da vida, e não é assim que funciona. Como é que funciona em termos jurídicos, doutor Joaquim? Via de regra, quando nascemos, nosso pai comparece ao cartório, faz o nosso registro e entrega o nome. Eu sou obrigado a permanecer com esse nome? Não, eu não sou obrigado, em alguns fatores. Então, se você me perguntar, eu posso trocar de nome? Eu vou dizer sim e não. Vou dizer primeiro quando pode, né, e quando não pode. Um dos fatores que me autoriza a troca do nome tá lá numa lei, ninguém precisa saber disso, mas você vai contratar um profissional da área que vai dizer. A Lei 6015, ela trata exatamente sobre isso, que é registros públicos. Ele vai dizer lá no artigo 57 que você tem direito ao seu nome, assim como o artigo 16 do Código Civil, você tem direito ao nome. Mas existe um porém. Quando eu completo 18 anos e eu não quero meu nome. Eu me chamo Joaquim e eu quero me chamar Pedro, Manuel, né? Eu vou comparecer diretamente ao cartório onde eu nasci e eu vou pedir a troca. Eu tenho prazo de 1 ano para fazer essa troca. Se eu não comparecer dentro do prazo de 12 meses, eu completei 19, eu já não tenho mais. Aí eu já não tenho esse direito, eu tenho que entrar com ação judicial para realizar a troca. E no caso, doutor Joaquim, de nomes considerados esdrúxulos, a pessoa não consegue conviver com aquele nome que recebeu do seu pai, da sua mãe. E o Brasil é campeoníssimo nesses termos, né? A gente vê aí pelo Brasil afora cada nome que, com todo respeito, né? Mas deixa a pessoa no estado de constrangimento, doutor Joaquim. E aí, como é que a justiça avalia essa questão? Quando o nome ele produz um constrangimento, ele é mais fácil. Você vai procurar um advogado, o advogado vai entrar com uma ação, né, para poder retificar a situação, para fazer a troca do seu nome, e é perfeitamente previsível, está dentro da lei. Quando ele é vexatório, por exemplo, nós temos um caso, eu não me recordo a data, mas um pai quis homenagear na década de 70, 80, não lembro, era para homenagear Ava Gardner e Gina Lollobrigida. Então ele juntou os dois nomes, não deve ter dado uma coisa legal, né? Não deve ter ficado bom, doutor Joaquim. Não ficou legal. E foi daí, então, começou a se despertar para as situações. Existe um movimento, né, que trata sobre isso. Inclusive, até uma época, numa emissora aí de grande comunicação, eles fizeram uma reportagem, tinha lá Espingarda Maria da Silva, era Barrigudinha, não sei do que também, dos Santos. Então, assim, quando ele traz para você uma situação extremamente vexatória, você pode dirigir a petição ao juiz, né, através do seu advogado, e ele vai fazer a alteração. Inclusive, ele vai fazer a troca, o que a gente vai dizer troca de nome. Se hoje eu me chamo Barrigudinha Maria da Silva, e isso está me colocando em uma situação vexatória, eu posso perfeitamente pedir a troca do nome. Mas isso ainda mantém a questão de limitado sempre até 18 anos de idade ou não? Não, até os 18 anos de idade é para que eu faça diretamente. Eu não gosto do nome, eu vou lá e troco. Ok. Não precisa necessariamente ter uma situação vexatória. Eu não preciso estar, como que eu diria, além de estar descontente. Eu só não gosto do meu nome. Não gosto, ok. Não gosto, o meu nome é um caráter transitório, foi herdado pelos meus pais, eles que me passaram, meu nome e meu sobrenome. Então eu posso comparecer ao cartório e pedir a retificação, a troca, a substituição apenas, exclusivamente do nome. Ok, então tá. Agora, nomes que considerados ridículos, a pessoa não se sente bem, ela pode, isso em qualquer tempo. Isso em qualquer tempo, ele não tem um prazo legal para trocar. O caso da espingarda, o caso do fevereiro, março, abril, de junho, pode trocar a qualquer momento, desde que comprove a sua vamos dizer assim, pejoração, a sua situação vexatória. Provou isso,
o advogado entra e pede a troca. Ele é uma questão até tranquila, porque você está comprovando a situação vexatória. O que não é o caso de quando uma pessoa... Eu estudei com uma pessoa, né? E não vou falar o nome principal, mas vou dizer, ele se sentia que o nome dele era Eros. Ninguém conhecia ele por Eros. Ele entrou com uma ação judicial e o juiz não acatou, o juiz não aceitou, porque ele não era conhecido, então ele não fazia caráter direito como fazem os famosos, né? Alguns famosos não precisam ser famosos. Quando eu for conhecido mais pelo meu apelido do que pelo meu nome, eu posso também solicitar, que é o caso da Maria das Graças Meneghel, que se você falar, todo mundo vai falar, mas quem é Maria das Graças? Xuxa Meneghel, vocês não saber quem é. O caso de Luiz Inácio Silva, que você vai dizer, nossa, Luiz Inácio Silva é um nome tão comum, mas se eu acrescentar o Lula, você vai entender de quem a gente está falando. Então, no caso, ele pode pedir a inclusão do nome do qual ele é mais conhecido. Eu posso pedir para incorporar. Bom, seguindo na seara, tem nomes que ficaram... Tem o caso da Tina Turner, né, doutor Ricardo? A Tina Turner é uma legislação americana, né, de onde ela veio, e a situação dela também abriu muito a cabeça de diversos juristas, porque o nome dela era Annie Mae Bullock, e ela, na separação, naquela legislação americana, ela pediu para que ela carregasse o sobrenome do marido, né, fazendo jus ao Tina, que era apelido, e Turner, que era o sobrenome do marido. Ele disse não aceito. E nessa situação, ela acabou abrindo mão de todos os bens para permanecer com o nome. Optou abrir mão dos bens para o seu bem maior, que é o nome. Que era o nome. Pegando um gancho nessa sua resposta, doutor, a legislação do Brasil, ela, em termos de sobrenome, o marido passa o seu sobrenome para a esposa e vice-versa. O que a legislação diz isso? É obrigatório, não mais? Não, na verdade, a troca do nome, a troca do nome é uma situação, a troca do sobrenome ele é opcional. Por exemplo, eu me chamo Joaquim Alexandre Alex Silva e eu me casei com Maria dos Santos. Ela quer adquirir o Silva e eu quero adquirir o Santos, nós podemos fazer a troca dos sobrenomes, nós podemos fazer a incorporação dos sobrenomes, tudo isso é permitido. Mas no momento do divórcio, eu posso voltar ao meu nome de solteiro, assim como ela também pode. Porque nós temos uma visão, antes da Constituição de 88 e da Lei 6.515, lá que trata sobre divórcio, que ele falava sobre essa situação, né? Que antigamente tinha o antigo desquite. Ele falava que na separação, ali no divórcio, a mulher... ela permanecia com o sobrenome, ela usava, inclusive, o próprio CPF do marido. Mas com a modernização, hoje a esposa pode dizer, no momento do divórcio eu não quero mais usar o nome dele. No casamento também não. E se ela optar, se a esposa, depois do divórcio, dizer, mas eu quero me manter com o sobrenome do marido? Aí ela vai conversar com o ex-marido e dizer, olha, eu vou fazer o uso do seu sobrenome. Se ele disser, não, eu não permito, aí entra uma outra situação judicial, porque ela está utilizando uma marca própria, uma situação sua. Tá certo. Doutor Joaquim, vamos falar então das pessoas trans. Elas podem alterar o seu nome, doutor Joaquim? Sim, a questão da alteração do nome e gênero das pessoas trans foi uma conquista, né, de uma sociedade, a sociedade excluía, né, o grupo LGBTQIA+, e com o decorrer do tempo, as mulheres trans, elas conquistaram esse direito, os homens trans também, né, e é muito simples, a legislação veio assim para acolher, ela veio para resguardar o direito. Porque antigamente, para você fazer a troca, era penoso, o termo que eu uso é penoso, era um sacrifício gigante. Você tinha que comprovar psicologicamente, tinha que provar muitas vezes a troca do sexo, a cirurgia, né? E hoje ela não é necessário. Eu sou trans, um exemplo, e eu quero fazer alteração. Eu me sinto Elisa, o nome Elisa, ou Márcia, e eu tenho toda a situação, eu já estou com o meu gênero, já entendo que eu sou assim, eu vou comparecer diretamente no cartório que eu nasci, vou apresentar a minha certidão atualizada, né, pedir a certidão atualizada, cópia dos meus documentos, preencher um requerimento e fazer a transição do nome. Doutor Joaquim, existem riscos na troca do nome? Olha, para quem está pedindo a troca do nome, há sempre um benefício, né? Mas para o judiciário, tanto que quando eu perco esse prazo dos 18 anos, e eu quero fazer essa troca, eu quero fazer essa situação, o judiciário sempre toma assim um cuidado, um risco, porque existe um risco. Um exemplo desse é protestos. Eu estou protestado lá como Joaquim, eu tenho 30 protestos.
eu tenho ações criminais, eu tenho 30 ações criminais. E daí eu vou lá e faço uma alteração de nome. Eu digo, olha, meu nome Joaquim está me causando uma agonia, uma situação, outra, é um nome de uma pessoa que de idade, eu posso usar vários fundamentos, pegar até um laudo psicológico. Só que quando o juiz for fazer a análise de toda a situação, a primeira coisa que ele vai olhar, ele vai ver, tem protesto, tem ações criminais, porque a legislação não pode colocar em risco a integridade e a segurança, né, jurídica. Eu não posso dar um título para a pessoa autorizando um novo nome, embora o novo nome não substitua o teu CPF, teu RG, mas ele seria uma forma de maquiar uma negativa, né? Então, para isso, o judiciário toma muito cuidado. Se você tem protesto, tem lá o Serasa, tem o SPC, e ele tem ações criminais, o juiz vai tomar muita cautela. Ele vai ver se a troca não é para burlar a lei. Doutor Joaquim, no Brasil é muito comum os homônimos, né? Exato. E isso tem pessoas que caem em cada problema com a justiça, com cobrança. O que você poderia falar a respeito desse tema? A questão dos homônimos, a questão de nome, o que muda só diferencia o CPF. O que eu sempre oriento a pessoa, já aconteceu casos no meu escritório há um determinado tempo, e ele queria, o nome dele era, vou dar um exemplo aqui, Paulo da Silva. E ele queria homenagear o avô, que era Marcondes, era Marcondes e mais o sobrenome. E aí ele pediu para incluir Paulo Marcondes Silva, para poder diferenciar, para diminuir a questão de homônimos e até para poder homenagear. Então, ou seja, ele matou duas situações. Ele homenageou o avô e, ao mesmo tempo de homenagear o avô, ele incluiu um nome a mais. Falando ainda em nomes, erros de grafia, letras trocadas, é possível ser corrigido isso em tempo? Sim, sim. O erro de grafia, ele é muito comum, né? Há um tempo atrás você registrava um nome, até o próprio sobrenome mesmo também você pode trocar. Inclusive eu tenho na minha família um caso, e vou citar porque é família, né? O sobrenome é Masson e ele foi escrito Marcon. E nós entramos com o processo de retificação para poder fazer essa alteração. Com o decorrer do tempo, o judiciário foi entendendo que se é um erro apenas para tirar ali um R, acrescentar um S, é um erro de grafia, você pode fazer diretamente no balcão. Então a gente pegou lá a certidão de óbito do patriarca, da matriarca da família, e daí veio trazendo com os documentos para poder fazer a retificação. Não foi um processo tão turbulento assim. Mas é claro que ele influi em todo o resto da família, todos os demais. Então, quando faz alteração na matriz, tem que fazer alteração em todos para poder beneficiá-los. Doutor Joaquim, no início do nosso bate-papo falamos sobre nomes engraçados, diferentes, esdrúxulos, né? Como é que os cartorários do Brasil estão instruídos na hora de registrar uma criança? O pai pode chegar lá, eu quero que seja isso. Às vezes tem a questão uma novela que está no momento, um jogador de futebol, eu quero que seja o nome desse artista, ou a junção de nomes de avós, e acaba saindo um nome bastante complicado. Os cartorários do Brasil, eles têm uma norma a seguir ou não? Tem, a Lei 6015 de 73 trata exatamente sobre isso, que é a Lei de Registro Público. Os cartorários são orientados, né? Antigamente, acho que não liam a legislação, e diz assim, que você não pode colocar um nome esdrúxulo, qualquer coisa. Então, o próprio cartorário vai barrar. Nós temos exemplos aí, é claro que não é a legislação brasileira, gostaria de dizer, né? Que os pais aí, recentemente, o Elon Musk colocou o nome da filha XY, alguma coisa assim. Então, lá é permitido, mas aqui, os cartorários, através da lei 60.1573, eles já são barrados. Eles não podem deixar que isso seja registrado. Mas eu não gostei, meu direito foi tolhido, eu não estou aceitando essa situação. Eu vou procurar o judiciário, mas eu não posso colocar um nome que vá deixar meu filho em uma situação vexatória. Tá certo. Bom, gente, o doutor Joaquim Alexandre, advogado, ele mantém nas redes sociais sua página lá ricamente ilustrada, com muita informação e informação de qualidade. E ele também responde as perguntas aí dos nossos telespectadores no Brasil inteiro. Se você tem alguma dúvida em qualquer área do direito, você pode encaminhar sua pergunta. E o doutor Joaquim promete, né, doutor Joaquim? Estar aqui na medida do possível, tirar a dúvida da maioria das pessoas. Sempre que necessário, você vai achar o meu Instagram ali embaixo, né? E você pode mandar mensagem no Messenger, eu posso dar as orientações.
E sempre friso, né? Que é sempre bom consultar um advogado. Às vezes a pessoa acredita, não, é simples. É simples, pode até ser simples, mas a orientação e a norma jurídica quem conhece são os profissionais do direito. Então, sempre que você precisar, você vai socorrer de um profissional. Tá certo. Doutor Joaquim, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui mais uma vez. Ok, já voltamos em 1 minuto, gente.